Olá, que estou de volta. Se alguém pensou que eu havia desistido, se enganou. Continuo firme no propósito de divulgar cultura. Para quem não me conhece, eu sou Armando Damit, economista e professor, responsável pelo canal do conhecimento. Eu preciso sim que vocês se inscrevam no canal, deem seu like e compartilhem em suas redes sociais. O canal precisa crescer e isto só depende desse compartilhamento. O vídeo de hoje é polêmico e atualíssimo, pois ele trata de um assunto tecnológico que todos têm ouvido falar, mas poucos entendem o verdadeiro significado do hacker. Para entender melhor, vamos ver a introdução do vídeo. Primeiro vamos entender o que significa hacker ou cracker. Vamos abordar cada um deles. Hacker é uma palavra de origem inglesa, ou seja, verbo to hack, que significa cortar grosseiramente com um machado ou um facão. Como substantivo, ele significa gambiarra, ou seja, uma solução improvisada, ou mais ou menos original, ou até mesmo engenhosa. O termo foi muito utilizado pelos modelistas de trens do Tech Model Railroad Club na década de 1950 para descrever todas as modificações que eram feitas nos relés eletrônicos de controle dos trens. Da década de 1960, o termo passou a ser usado por programadores para indicar truques engenhosos de programação, fazendo uso dos recursos obscuros do computador. Aliada a essa atividade está a manipulação dos aparelhos telefônicos, com a intenção de fazer ligações gratuitamente. Na década de 2000, as empresas de informática IBM, Google e Microsoft introduziram o termo como decifrador do Brasil. Agora que conhecemos a etimologia da palavra hacker, vamos ver a sua real contribuição, ou não, para a sociedade de um modo geral. Em informática, hacker quer dizer o indivíduo que se dedica intensamente a conhecer ou modificar aspectos internos de dispositivos, programas e redes de computadores. Os hackers podem ter uma infinidade de razões. Por exemplo, obter lucro, protesto, vaidade, curiosidade, patriotismo, espírito competitivo, coleta de informações, recreação ou ainda avaliar as falhas de um sistema, auxiliando na defesa contra hackers em potencial. Já os hackers que usam seu conhecimento para fins ilegais são chamados de crackers. Um hacker frequentemente encontra soluções e efeitos extraordinários dos sistemas, como previstos pelos seus criadores, incluindo, por exemplo, contornar barreiras que impeçam o controle de certos sistemas e acessos a certos dados. Como já foi explicado pela etimologia da palavra, hacker é uma palavra de origem inglesa e tem sido traduzida como decifrador, embora o sentido da palavra seja outro. O verbo hackear costuma ser usado para descrever modificações não comuns ou não autorizadas em sistemas de computação. Os hackers são necessariamente programadores experientes, mas nem sempre disciplinados. Muitos são jovens, desde cedo, do nível médio à pós-graduação, se dedicam por muito tempo à pesquisa e à experimentação. Os hackers tendem a ter uma atividade social reduzida e se encaixar num grupo estereótipo chamado de nerds. Muitos hackers compartilham informações e colaboram em projetos comuns
incluindo congressos, ativismo e criação de software livre, formando assim uma comunidade hacker com cultura, ideologia e motivações específicas e claras. Já outros trabalham para empresas, agências governamentais ou por conta própria. Os hackers foram responsáveis por várias inovações importantes da computação, incluindo a linguagem de programação C e o sistema operacional Unix, criado por Brian Kernighan e por Dennis Rich. O editor de texto Emacs, criado por Richard Stallman, e o sistema GNU Linux, criado por Richard Stallman e por Linus Benedict Torvalds. E o indexador Google, criado por Lawrence Edward Page, por Sergey Brin também. Os hackers têm sido responsáveis por revelar muitas falhas, melhor dizendo, fragilidades em sistemas de criptografia e segurança, como as urnas digitais de Gungrip e Handelman, a cédula de identidade com chip, discos Blu-ray, bloqueio e telefones celulares, e muitos outros sistemas hoje em uso. Vejamos agora o outro lado desses trabalhos, tão importantes para a sociedade como um todo. Há uma controvérsia sobre o verdadeiro significado da palavra hacker. Nessa controvérsia, o termo hacker é reivindicado por programadores que se defendem que se refere simplesmente a alguém com conhecimento avançado de computadores e redes de computadores, e que cracker é um termo mais apropriado para quem invade computadores, seja ele um criminoso de computador, chamado de chapéu preto, ou então um especialista em segurança de computadores, que são chamados de chapéu branco. Em 2014, um artigo concluiu que o significado do chapéu preto ainda prevalece entre o público em geral. Em 1990, com a popularização da internet fora das universidades e dos centros de pesquisa, alguns hackers passaram a usar seus conhecimentos para invadir computadores alheios. Por exemplo, em 1988, o estudante Robert Tappan Morris tirou proveito de uma falha no protocolo do correio eletrônico Simple Mail Transfer Protocol para criar o primeiro vírus da internet, chamado Blaster, um malware que invadiu milhares de computadores. Embora estas atividades efetuadas apenas por diversão causam grandes transtornos aos administradores e aos usuários de sistemas. Como os invasores eram hackers, o termo passou a ter uma conotação negativa. Para muitas pessoas, hacker passou a ser aquele que invade sistemas alheios. Muitos hackers honestos se ressentiram com essa mudança. Vejam a afirmação dos profissionais da TMC, Tech Model Railroad Club. Nós, aqui no TMC, usamos o termo hacker só com o seu significado original de alguém que aplica o seu engenho para conseguir um resultado inteligente, o que é chamado de hack. A essência de hack é que ele é feito rapidamente e geralmente não tem elegância. Ele atinge os objetivos sem modificar o projeto total do sistema onde ele está inserido. Apesar de não se encaixar no design geral do sistema, um hack é, em geral, rápido, esperto e eficiente. O significado inicial e benigno se destaca do significado recente, mais utilizado, da palavra hacker, como uma pessoa que invade redes de computadores, geralmente com a intenção de roubar, vandalizar. Aqui no TMC, onde as palavras hack e hacker foram criadas e são usadas com orgulho desde a década de 1950, ficamos ofendidos com o uso indevido da palavra para descrever atos ilegais.
Pessoas que cometem tais coisas são mais bem descritas por expressões como ladrões, cracker de senhas ou vândalos de computadores. Eles, com certeza, não são verdadeiros hackers, já que não entendem os valores hacker. Não há nada de errado com hacking ou ser hacker. Quem assina esta nota é a PMC. Como parte desse esforço, hackers honestos propuseram o termo cracker para os seus colegas maliciosos. Em 2012, o sentido pejorativo de hacker ainda persiste entre o público leigo. Enquanto muitos hackers honestos usam esse nome com orgulho, outros preferem ser chamados de especialistas em segurança de dados, analistas de sistemas ou outros nomes similares. Eu acho que dá para perceber a indignação dos hackers ao serem comparados com os crackers. Talvez seja a hora ou o momento de se dar nome aos bois. Hacker é hacker e cracker é cracker. Pensem nisso e comecem a mudar. Vários subgrupos do submundo do computador, com diferentes atitudes, usam termos diferentes para se distinguirem uns dos outros, ou então tentam excluir algum grupo específico com o qual não concordam com a atividade. Eric S. Rauman, autor do livro O Novo Dicionário do Hacker, defende que os membros do submundo do computador devem sim ser chamados de cracker. Porém, essas pessoas se veem como hackers e tentam incluir as visões de Raymond no que elas veem como cultura hacker mais ampla, visão essa que Raymond rejeitou duramente. Veja só o que eles sugerem. Eles sugerem uma divisão entre um hacker e um cracker e enfatizam a criação de categorias diferentes, como chapéu branco, chapéu cinza, chapéu preto e script kid. Estas se referindo a garotos inexperientes que praticam atividades semelhantes a hackers, como invasões e explorações, utilizando-se de métodos, ferramentas e scripts desenvolvidos por hackers. Diferentemente de Raymond, eles geralmente reservam o termo cracker para atividades mais maliciosas. De acordo com Ralph Clifford, um cracker é obter o acesso não autorizado a um computador, a fim de cometer outro crime, como destruir informações nesse sistema. É o chamado cybercrime. Vejam como os hackers de computadores, mal intencionados ou não, costumam utilizar os termos e conceitos específicos. Na década de 1980, esse jargão foi coletado em um arquivo chamado The Jargon File, mais tarde ampliado por Eric Raymond na forma de um livro. O jargão hacker inclui termos para esclarecer as várias categorias. White Hat, chapéu branco, é um hacker que estuda sistemas de computação à procura de falhas dentro da ética hacker. Quando uma falha é encontrada, o White Hat comunica em primeiro lugar aos responsáveis pelo sistema para que tomem as medidas necessárias para a proteção do sistema. Geralmente são professores de universidades ou então empregados de empresas de informática. Black Hat, chapéu preto, é sinônimo de cracker, um hacker que não respeita a ética hacker e usa seu conhecimento para fins criminosos. Grey Hat, chapéu cinza, é um hacker intermediário entre White Hat e Black Hat. Por exemplo, Grey Hat invade sistemas por diversão, mas evita causar danos sérios e não copia dados confidenciais. Elite Hacker é o hacker de elite. É uma reverência dada apenas aos hackers excelentes, que se constitui como um elevado status dentro da comunidade hacker.
Newbie, novato, muitas vezes abreviado como NB, é o termo usado em sentido pejorativo para designar um hacker principiante. Blue Hat, chapéu azul, é um hacker contratado para encontrar falhas em seus sistemas antes dos próprios lançamentos. Lummer, inepto, ou então Script Kid, chamado também moleque de script, é alguém que se considera hacker, mas não é competente, mas usa as ferramentas crackers para demonstrar o seu suposto poder. Faker é uma combinação de phone com freak, que significa maluco. É um hacker especializado em telefonia, seja móvel ou fixa. Hacktivist é um hacker que se envolve em cyberterrorismo ou usa suas habilidades para ajudar causas sociais, políticas, ideológicas ou religiosas. Nation State Professional, hackers a serviço de estados. São hackers contratados por governos e ou agências de inteligências estatais, bem como unidades de guerra cibernética. Estas têm grande poderio computacional ao seu dispor, pois elas visam atacar virtualmente serviços e setores financeiros, infraestruturas, tanto militares quanto civis e etc. Assim, podemos constatar que a subcultura que evolui em torno dos hackers é muitas vezes como se fosse o subterrâneo do computador. Como vocês podem ver, os nossos noticiários não observam essa diferença e sempre se referem aos crimes cometidos como se fossem cometidos por hackers. Eu sou uma formiguinha nesse planeta, mas se existirem muitas formiguinhas que pensem igual a mim, conseguiremos mudar esse conceito e fazer jus ao verdadeiro trabalho do hacker, que é a de proteger sistemas. Para finalizar, eu vou deixar com vocês os nomes de alguns grupos de hackers famosos. Fancy Bear, ou APT28, também conhecido como APT28, Penstorm, SofaScrop, SendNet, Strontium, é um grupo de espionagem cibernética. A firma de segurança cibernética CrowdStrike disse, com um nível médio de segurança, que está associada à agência de inteligência militar russa GRU. As empresas de segurança SecureWorks, Breconet e Mandiant, The Five Eyes, também disseram que o grupo é patrocinado pelo governo russo. Como exemplo, nós tivemos o Brasil como vítima de cybercrime. De acordo com as declarações de Edward Snowden, em janeiro de 2013, a NASA tinha recolhido 2 bilhões e 300 milhões de dados de brasileiros tendo atividade de espionagem em setores fundamentais da economia brasileira. Em fevereiro de 2014, o ministro de Defesa, Celso Amorim, em discurso da Escola de Guerra Naval do Rio, associou o caso de espionagem do governo brasileiro pelos Estados Unidos à competição pelos recursos naturais. Aí, você podem atestar a importância de um hacker na proteção de informações. Amigos do canal, eu espero que tenham gostado deste assunto eminentemente tecnológico, mas que impacta o nosso dia a dia e muitas vezes causa transtornos. Conhecendo o trabalho de um hacker, você entenderá mais o que nos é noticiado diariamente. Se gostou, compartilhe, passe para os seus amigos. Vamos dar valor aos verdadeiros hackers. Um grande abraço a todos e uma feliz primavera. Que ela venha com flores e muita paz.